E não é que após Casagrande, mais um comentarista deixou a Rede Globo? Para saber tudo sobre isso e ficar por dentro de muitas outras notícias, deixa aquele like esperto e vem comigo. O Pocket News dessa sexta-feira tá no ar. E abrimos nosso programa falando sobre o árbitro Igor Benevenuto, que se declarou homossexual em entrevista ao podcast do GE nos armários dos vestiários, uma série jornalística que detalha a homofobia e o machismo no futebol brasileiro. O mineiro de 41 anos é o primeiro juiz do quadro da FIFA a manifestar a homossexualidade publicamente. Em longo depoimento, a repórter Joana de Assis, Benevenuto relatou que cresceu odiando profundamente o futebol por conta do ambiente, do machismo e do preconceito disfarçado de piada. Ele, que disse saber que era gay desde cedo, também contou que montou um personagem para sobreviver na rodinha de meninos que viviam jogando bola. Não havia lugar mais perfeito para esconder a minha sexualidade, mas jogar não era uma opção duradoura, então fui para o único caminho possível. Me tornei árbitro, acrescentou ele. Nós, os gays, no futebol somos muitos. Estamos em toda parte, mas 99,99% estão dentro do armário. Tem árbitro, tem jogador, técnico, casados com filhos separados, com vida dupla, tem de tudo. A gente se reconhece. Eu brinco que temos um Wi-Fi ligado constantemente, que se conecta com o outro mesmo sem querer. Nós existimos e merecemos o direito de falar sobre isso, de viver normalmente, encerrou Benevenuto. Vale dizer que na última semana, no mesmo podcast, o ex-jogador Richarlison, hoje comentarista da Globo, também assumiu ser bissexual. Mais um caso de alguém que aí resolveu sair do armário em pouco tempo, né? A gente está diante de uma situação bastante anormal no Brasil e positiva. A gente teve semana passada o próprio Richarlison no mesmo podcast se assumindo bissexual. Havia percepção durante praticamente toda a carreira do Richarlison de que ele pertencia ali à classe LGBTQIA+, que ele tinha uma orientação sexual que não fosse a hétero e por conta disso ele sofreu a sua carreira inteira com muito preconceito. E agora vem aí à tona essa declaração do árbitro mineiro Igor Benevenuto, que tem o escudo FIFA e é o primeiro árbitro no mundo com o escudo FIFA a assumir sua homossexualidade. Isso diz muito sobre o momento que a gente atravessa. O momento ainda é bizarro e muito desconfortável para essas pessoas se assumirem, mas a partir do momento que a gente começa a olhar que existem algumas, poucas, como disse o Igor aí na sua declaração, 99,9% dos gays dentro do futebol estão ainda no armário e devem continuar por muito tempo. Mas 0,1% que seja dessa galera já está se sentindo um pouco mais encorajada a falar sobre isso. Isso mostra uma evolução da sociedade, pelo menos de uma parte da sociedade com relação a isso, que briga ativamente todos os dias por isso. Está aí a importância dos movimentos de minorias sociais no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, porque é por causa deles que essas pessoas encontram de alguma maneira coragem para falar a respeito do que elas realmente são, do que elas sentem, do que elas gostam, né? Essas pessoas têm o direito de postarem a respeito do que elas quiserem nas suas redes sociais pessoais, fotos com quem quer que seja, beijos em quem quer que seja, sem que isso acarrete em nada profissionalmente para elas. E o árbitro já é um elemento, no Brasil principalmente, por tudo que envolve, muito odiado. E ele sendo árbitro, sabendo disso e se assumindo, é ainda mais puxado. E ao mesmo tempo ainda mais histórico, ainda mais bonito. Então estamos ao seu lado, Igor. Estamos muito ao seu lado. Lógico, se você errar, as pessoas vão falar. E eu tenho certeza que os erros dele agora vão ser 10 mil vezes maiores do que eram antes. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Mas, no final, o mundo, para as pessoas que estão dentro do armário hoje, dentro do futebol, vai ser um pouquinho melhor depois da sua declaração. Isso você não tem a menor dúvida, e a importância com que essa sua declaração traz para o mundo do futebol, isso é impagável e é histórico, porque a gente vai sempre se lembrar do primeiro árbitro que se assumiu. E foi você. Parabéns.
Natália Ferrão é a mais nova comentarista dos canais ESPN. Ela é uma das grandes novidades da empresa para a cobertura da Euro Feminina, que será destaque exclusivo até 31 de julho. Além da modalidade, Natália também integrará o time de talentos para as transmissões das competições internacionais do futebol masculino. Antes de chegar aos canais de esporte da Disney, a jornalista passou por N Sports, DirecTV Go e também trabalhou na cobertura da Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e nas edições femininas do Brasileirão e do Campeonato Paulista. Benjamin Bach, apresentador do Arena SBT, estreou o programa Papo Reto em seu canal no YouTube. Com 1 hora de duração ao vivo, a atração irá ao ar todas as segundas, quartas e quintas, com o formato de programa de debate, com a participação de Maurício Borges Humano, Kleber Gladiador e Paparazzo Rubro-Negro. Na estreia da atração, o programa contou com quase 40 mil visualizações e no segundo episódio, a audiência aumentou para 46 mil. A Conmebol divulgou na última quinta seu calendário de competições para o ano que vem. A final da Copa Libertadores será no dia 11 de novembro. É com base nesse documento que a CBF vai elaborar o seu próprio calendário a ser anunciado nos próximos meses. A decisão da Sul-Americana está marcada para o dia 28 de outubro. Vale dizer que as duas finais ainda não têm sede definidas. Segundo a Conmebol, as datas estão sujeitas a possíveis alterações. Já a Recopa, que vai reunir os campeões dos torneios de 2022, será nos dias 8 e 15 de fevereiro. A Euro Feminina já começou com um recorde. A partida de abertura do torneio entre Inglaterra e Áustria, que foi disputada no estádio de Old Trafford, teve o maior público da história da competição. Ao todo, 68.781 pessoas estiveram presentes no estádio do Manchester United na vitória inglesa por 1-0 com gol da atacante Beth Mead. O número é muito superior ao recorde anterior, já que na Euro de 2013, realizada na Suécia, 41.301 espectadores assistiram a vitória da Alemanha sobre a Noruega por 1-0 na Friends Arena em Seoul. O ex-meia Petkovic deixará de atuar como comentarista do Grupo Globo no próximo mês de agosto. De acordo com a assessoria pessoal do sérvio, ele já tinha o desejo de sair da emissora há algum tempo e nos últimos dias a empresa e o ex-jogador chegaram em comum acordo e o vínculo se encerrará já no início do mês que vem. De acordo com o UOL, a relação entre Petkovic e a Globo é extremamente amigável. A emissora deixou as portas abertas ao ex-jogador, que inclusive poderá fazer participações pontuais e esporádicas como comentarista. Aos 48 anos, Pet foi comentarista da Globo desde antes da Copa do Mundo de 2018, onde fez sucesso em sua segunda passagem no Sport TV por criar poemas sobre as partidas. Pelo Flamengo, Petkovic ficou marcado por títulos emblemáticos como o Campeonato Carioca de 2001 e o Campeonato Brasileiro de 2009. Olha, o que dizer sobre essa saída do Petkovic da Globo, né? Diferente do Casão, a gente viu aí que é uma situação completamente diferente. Ele vai até cumprir um aviso prévio, vai sair daqui a pouco, não houve esse alívio mútuo do desligamento. Mas eu preciso falar um pouco a respeito do Pet. Como ser humano, como cabeça, eu acho ele um cara espetacular. Espetacular. Gosto muito dele. Agora, como comentarista, tecnicamente falando, eu nunca fui fã. Então acho que não, pelo menos a minha visão, não vai fazer tanta falta assim aos debates da Globo, né? Acho que ele foi importante em algumas passagens dentro do Grupo Globo. Nunca vou esquecer aquela apertada que ele deu no Jair Ventura. Quem não se lembra, quando o Jair Ventura comentava que no Brasil os clubes não davam tempo para os técnicos, e ele falou: mas espera aí, o Botafogo te deu tempo e você demitiu o Botafogo para ir para o Santos. Por que você pode e o clube não pode fazer isso com você? Foi uma grande participação do Pet naquele dia, mas que no geral, quando a gente observava ele comentando o jogo, para mim ele se segurava em muitos lugares comuns, estudava pouco, né? E isso me incomodava muito. Isso me incomoda, inclusive, não é só no Pet, não, em muito comentarista da Globo, que obviamente eu não vou ficar citando o nome aqui, que não precisa, mas muitos usam essa muleta de simplesmente se esconder no lugar comum e estudar, se preparar muito pouco. O Pet, pelo menos nos jogos que eu acompanhava, que não são todos, afinal não tem como a gente acompanhar tudo, me mostrava pouca preparação e isso me incomodava. Então eu particularmente não vou sentir falta dele como comentarista, tecnicamente falando, mas como ser humano e como pessoa dentro de um programa de debate, obviamente ele chamava algumas atenções que fazem falta, mas terão, na minha visão, outras pessoas ali para substituí-lo à altura. Quero saber de você. Você vai sentir muita falta do Petkovic lá na Globo? Comenta aí, deixa seu like se gostou do vídeo. A gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.